E aí, galera, beleza? Vamos lá, correção da prova da banca IBGP, ok? Eu sou o professor Lara e estarei com você nesta correção, correto? Esta prova foi aplicada no concurso público do município de Nova Serrana, né, em Minas Gerais. O edital 1 de 2021 para o cargo 301, que é de agente de administração pública, assistente administrativo, para o nível médio, ok? Então, essa prova é de nível médio, correto? Aqui eu tenho o texto, né? Está o texto aí para você. Caso você queira printar a tela, a oportunidade é agora. E aí está o texto. Eu coloquei aqui, ó, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Por quê? Lá na prova, né, em questão, o texto estava em colunas. Então, aqui representam as linhas do texto. Como não ficou em colunas, né? Aqui eu estou apenas com uma coluna, correto? Então, eu coloquei estes números, como estava na prova original, para te ajudar na hora de responder as questões. Então, aí está o texto para você, correto? Só por ter esta prova aí para você, para essa correção, eu te peço encarecidamente, dê um joinha ou inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a colocar mais conteúdos para vocês, ok? Queremos colocar bastante conteúdos aí no canal para vocês, correto? Então não vamos perder tempo, vamos começar aí a nossa prova, correto? Questão número 1. Como você já printou o texto, né? Você também dá um print nesta questão e tente resolver aí, ok? Já deu um pause, um print não, né? Dá um pause e tente resolver. Pessoal, dica número 1. Você que é concurseiro, você que vai fazer prova para a banca, né, IBGP, a dica número 1. Vai ter hora que você vai ter que ler o texto. Mas como você está ansioso, vai começar a prova agora, tem muitas questões, eu aconselho você a tentar resolver as questões da prova de português antes de ir para o texto. É lógico, quando a questão for de interpretação, você vai ter que ler o texto. Eu não estou falando para você que você vai resolver a prova de português da IBGP sem ler o texto. Mas se você já começar a ler o texto, e os textos geralmente são bem extensos, você já vai começar a cansar, né? A banca IBGP ela é muito conteudista, então já vai direto nas questões, tente resolver as questões e deixe as questões de interpretação, que você tem que ir lá no texto, para o final, ok? É uma dica que eu dou, tem dado certo, meus alunos têm se dado muito bem nas provas da IBGP e espero que você também consiga. Então vamos lá. Sobre as regras de acentuação. Olha aqui, pessoal, você não tem que ir ao texto sobre as regras de acentuação presente no texto. Ótimo. Mas as palavras, aqui ficou bem tortinho, né? Mas as palavras já estão aí. Você não precisa ir no texto agora. Então, vamos lá. Eles separaram a palavra também e a palavra contém. Então, vamos escrever aqui, ó. Também, correto? Também. E a palavra contém. Pronto. Tenho as duas palavras aqui. São acentuadas pela mesma regra? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Primeira coisa, também é dissílaba, contém é dissílaba. Contém a última sílaba ela é tônica e também a última sílaba é tônica. Então, quando eu tenho a última sílaba tônica, ou seja,
a última sílaba, né, com um valor sonoro mais forte, né, contém, também, aí eu tenho uma oxítona, correto? Então aqui as duas palavras são oxítonas. E toda palavra oxítona terminada em, deixa eu escrever um em mais bonito aqui, toda palavra oxítona terminada em é acentuada, pessoal, é acentuada. Então a letra A é o meu gabarito, ok? Ótimo. Então, eu vou corrigir as outras opções aqui, que pode ser que eu te ajude aí no seu dia a dia, ok? A palavra até é acentuada pela seguinte regra. Eles estão afirmando que a palavra até é acentuada pela seguinte regra. Assinalam-se com acento agudo ou circunflexo as paroxítonas terminadas em E, ok? Com a letra E, pessoal. A palavra até é uma palavra dissílaba, correto? Com a sílaba tônica na última sílaba. E o que nós aprendemos agora? Quando a sílaba tônica é na última sílaba, tem uma palavra oxítona, correto? Não é paroxítona. Então a letra B não pode ser o meu gabarito, porque eles estão afirmando coisas erradas, ok? Então, pronto. Vamos mais uma? Letra C. As palavras cérebro e hábito não são acentuadas pela mesma regra. Aí você vem aqui e escreve, né? Cérebro, correto? Cérebro e hábito, ok? Hábito. Aqui eu tenho 3 sílabas, aqui eu tenho 3 sílabas. Quando uma palavra tem mais de 3 sílabas, eu tenho palavras polissílabas, correto? E cérebro, eu tenho a antepenúltima sílaba tônica mais forte, cérebro, hábito. Quando isso acontece, eu tenho uma palavra proparoxítona, ok? Proparoxítona. E todas palavras proparoxítonas que têm a antepenúltima sílaba tônica, forte, elas são acentuadas. E aqui diz que não são acentuadas e são acentuadas. Então a letra C não poderia ser o meu gabarito, correto? E agora, por último, ficou a letra D, né? A letra D eu tenho uma dica aqui para você também, ok? Então vamos lá. A palavra saúde, que está lá na linha 13 do texto, é acentuada pela regra que todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Pessoal, olha aqui, ó. Saúde, correto? Aqui eu tenho uma palavra polissílaba, né? Com mais não, né? Aqui tem 3 sílabas, mas todas as palavras com 3 ou mais de 3 sílabas são polissílabas. Só que a palavra saúde, a sílaba tônica está na letra U, na antepenúltima sílaba. Quando isso acontece, eu tenho uma palavra paroxítona, correto? Paroxítona. Mas aqui acontece também um caso. A palavra saúde é um hiato. O que é um hiato? Quando duas vogais se encontram, correto? Aqui é o hiato, ok? Mas na hora da divisão, o U fica separado do A. E o U é a segunda vogal que tem a primeira vogal, que é a letra a segunda vogal é o U. Toda vez que eu tenho um hiato, outra coisa. A dica é a seguinte: a palavra hiato, a própria palavra hiato,
é um hiato, porque quando eu vou dividir a palavra hiato, fica esta divisão aqui, ó. O I fica separado do A. Então, dica, a própria palavra hiato é um hiato. Pronto, já vai te ajudar aí no seu dia a dia. E toda vez que eu tiver um hiato, que a segunda sílaba, a segunda vogal for a letra U ou a letra I, é acentuado. Prova disso, eu tenho a palavra saúde e outra palavra também, a palavra país. Ok? País. Aqui eu tenho o hiato, né? Quando eu vou dividir, aí está o meu hiato. Ok? Então, toda vez que a segunda vogal for a letra I ou a letra U, é acentuado. E aí você descobriu também o que é um hiato, correto? Ah, professor, eu já sabia o que era um hiato. Ótimo, correto? Os meus alunos também, né? Aqueles que estão no curso comigo já sabem o que é um hiato, o que é um ditongo, um tritongo, uma vogal, uma semivogal. Tudo está no nosso curso, que está aí na descrição do vídeo para você, caso você queira adquirir o curso completo de português, ok? Lembrando, português para concurso, ok? Não é aula de português para vestibular, é para concurso. Por quê? Porque é muitas dicas, é aula prática, vai ali no cerne e você nunca mais esquece. Então vamos lá. Questão de número 2. Com base no emprego do acento grave, indicador de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas presentes na linha 21 e 31 do texto. Então, aqui eu vou voltar no texto, mas lembre-se, eu ainda nem li o texto, ok? E mais uma vez, para responder essa questão, não vai ser preciso ler o texto. Não sei se você botou reparo, mas a questão número 1, o gabarito é a letra A, ok? Olha aqui as lacunas que estão aqui no texto, ok? Aqui e aqui. Pessoal, você não precisa ainda ler o texto. Olhe bem. Deixa eu pegar aqui. Abandonou o hábito de comer 30 a 50 gramas, sem crase. Por que é sem crase? Quando for números cardinais, o que é o número cardinal? 1, 2, 3, 4 e assim vai. Ou ordinais, né? Segundo, terceiro, quarto e vai embora. Não emprega-se a crase, ok? Ah, professor, mas isso é regra? Tem casos especiais que se emprega a crase quando se trata de numerais, correto? Mas a regra principal é que em números cardinais e números ordinais não se coloca crase. Quais os casos que se colocam crase nas questões de número? Por exemplo, se eu vou escrever de 7 a 21 horas, por exemplo, né? De 7 a 21 horas. Se eu usar o de, não precisa de crase. Mas se eu usar das, né? Ou da, ok? Por conta do a aqui, ó, aí necessita colocar a crase. Se for de 7 às 21, não. Agora, das 7 às 21, aí é necessário. Outro caso também que é necessário, no caso de números com crase. A loja vai abrir a 13 horas, ok? Aqui, pessoal, é necessário colocar crase quando eu indicar o horário exato, ok? Aí é necessário colocar a crase. Fora isso,
não é necessário usar crase, ok? E outro lugar aqui, né? Então, aqui você viu que numerais cardinais e ordinais não se coloca crase, ok? E aqui, ó, mas suas condições ajudaram a perpetuar a crença. Pessoal, aqui também não se coloca crase. Por quê? Perpetuar é um verbo e não se coloca crase antes de verbo. Isso é regra, ok? Não se coloca crase antes de verbo. Nós temos uma aula de crase no nosso curso completo de português, que você nunca mais erra uma questão de crase na vida, ok? E o curso está com preço excepcional. Adquira lá para você gabaritar sua prova de concurso, ok? Então, aí eu já te dei, né, as informações. Então, ficou os dois As sem a crase, ok? Vamos voltar lá nas nossas opções de resposta. E eu também te dei várias dicas aí do porquê, né, pessoal? Então, beleza. Então, o meu gabarito é a letra A, ok? O meu gabarito é a letra A. Vamos continuar? Ficou os dois As, né? Sem a crase. Gabarito, letra A. Aqui, pessoal, essa dica eu dou para os meus alunos que vão fazer prova da IBGP. Cada banca tem um jeito de trabalhar. Essa dica não funciona para todas as bancas. Por exemplo, essa dica que eu te dou de responder as questões sem ler o texto primeiro, funciona muito bem para a banca IBGP, mas não funciona bem para a banca Fundep, por exemplo. Mas como nós estamos corrigindo a banca da IBGP, o meu conselho permanece. A questão número 3, eu tenho que ler o texto. Então, para que eu não faça isso, não canse a minha cabeça agora, eu vou para as questões que não necessitam, né, voltar no texto. Ok? Então, eu vou para a questão número 4 e no final eu volto para a questão de número 3. A questão de número 4 diz o seguinte: sobre a classificação sintática, então aquele que é uma análise sintática, analise o texto a seguir retirado do texto. Então, eles me deram este texto aqui. Deixa eu tentar aqui, né, fazer uma linha mais ou menos reta. Ok, pronto. Ah, pessoal, depois eu vou falar uma dica aqui da crase lá que ajudaria o concurseiro a matar a questão. Ok? De que o queijo pode influenciar o conteúdo dos nossos sonhos? Linha 32 e 33. Eu coloquei a frase, né, a 32 e a 33 aqui para ficar mais fácil, para mim não ter que voltar lá no texto, ok? Então, a 32 e a 33 diz o seguinte: mas suas conclusões ajudaram a perpetuar, deixa eu tirar aqui, né? A perpetuar a crença de que o queijo pode influenciar o conteúdo dos nossos sonhos. Então, eles pegaram aqui de que o queijo pode influenciar o conteúdo dos nossos sonhos. Eles pegaram aqui, né, pessoal? Começa aqui, ó. De que, eita, começa aqui, ó. De que e vai até aqui o final, ok? Ótimo. Então, vamos lá. Isso aqui é sujeito, é adjunta adverbial, é adjunta adnominal ou é um complemento nominal? Pessoal, eu tenho uma aula de sintaxe que você aprende tudo, coisas que você já tentou aí em vários cursos e não conseguiu. Eu tenho certeza que na minha aula você consegue, ok? E nunca mais você vai ter dificuldade em resolver questões de sintaxe, ok? Então vamos lá. Suas conclusões ajudaram a perpetuar, ok? Pessoal, ajudaram a perpetuar.
Se eu paro aqui, perpetuar, esse verbo precisa de complemento? A frase está completa? Não, correto? Mas suas conclusões ajudaram a perpetuar. Você vai me perguntar o seguinte: vai perpetuar o quê? Aí você tem que pensar no dia da sua prova. Quem perpetua, perpetua algo, alguém ou alguma coisa, correto? Isso aqui eu explico, dou vários exemplos lá no meu curso de português. Toda vez que eu me deparar com essa resposta, primeiro, mas suas condições ajudaram a perpetuar. Aí você vai perguntar o quê? Então, se precisa de complemento, eu tenho um verbo transitivo, porque precisa de complemento. Se não precisasse de complemento, ia ser um verbo intransitivo. Mas aqui precisa de complemento. Então, eu tenho um verbo transitivo. Quem perpetua, perpetua algo, alguém, alguma coisa. Aqui, pessoal, não tem preposição antes de algo, alguém, alguma coisa. Quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Essa musiquinha e várias outras tem lá no curso para você aprender. Então, como aqui não tem preposição, toda vez que não tiver preposição, é um verbo transitivo direto. E quando tem preposição? Por exemplo, o verbo gostar. Quem gosta, gosta algo, gosta alguém, gosta alguma coisa? Não. Quem gosta, gosta de algo, de alguém, correto? De alguma coisa, correto? Olha o de aqui, ó, a preposição de. Quando eu tenho preposição para responder essa pergunta, quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa, aí o verbo gostar é verbo transitivo indireto, porque toda vez que tiver uma preposição aqui é um verbo transitivo indireto, ok? Mas o nosso caso aqui, perpetuar, é um verbo transitivo direto, ok? Ótimo. Então está aí, verbo transitivo direto. Quem perpetua, perpetua algo, alguém, alguma coisa. Pronto. Está aí, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, eu descobri a transitividade do verbo e, no caso, foi a crença, ok? Ajudaram a perpetuar a crença, correto, pessoal? Então, aqui eu tenho a crença. A crença, neste caso aqui, é um substantivo abstrato. Por quê? Crença não existe sem um outro ser. Ela só existe quando tem um ser. Então, é um substantivo abstrato. Você não vê uma crença falando, uma crença andando, uma crença chorando, sentindo algo, ok? Mas você vê alguém exercendo a sua crença. Então, quando é necessário alguém ou algum ser para um sentimento existir ou alguma coisa, este substantivo é um substantivo abstrato, correto? Ora, se eu tenho um substantivo abstrato e logo em seguida eu tenho aqui uma preposição, eu estou diante de um complemento nominal, ok? Aqui é um complemento do substantivo. De que o queijo pode influenciar o conteúdo dos nossos
sonhos, ok? Aluno meu, aluno que faz curso comigo, acerta isso aqui fácil, ok? Tranquilo? Ótimo. Então eu tenho um complemento nominal. Logo, deixa eu apagar tudo aqui para ficar mais fácil. Essas dicas, pessoal, de preposição, transitividade do verbo, tudo está lá no curso, ok? Então, meu gabarito é a letra D, ok? Complemento nominal. Questão de número 5. Pessoal, sempre antes de ver eu resolver a questão, pause o vídeo, tente resolver a questão, depois venha na correção comigo, ok? Então, vamos lá. Questão de número 5. Afirma-se que apreciar o sabor intenso de um gorgonzola, e aí segue. Sobre o trecho, é incorreto afirmar que. Então, eu quero aquilo que está errado. Letra A. O trecho poderia ser corretamente reescrito como? Aí ele afirmou que o texto poderia ser reescrito deste jeito. Se afirma que apreciar o sabor acentuado de um gorgonzola e papapá. Pode escrever o texto desse jeito, pessoal? Não pode, ok? Por quê? Porque aqui eu tenho um caso de próclise. O que é próclise? Próclise, deixa eu escrever aqui. É quando o pronome oblíquo átono está antes do verbo. E eu jamais posso começar uma frase com próclise. Ok? Então eu não posso começar uma frase com próclise. Prova disso é quando você escreve assim, ó. Te amo. Você vê isso aqui direto e reto, não vê? Isso aqui está errado. O certo é amo-te, ok? Guarda isso aí para o seu dia a dia, para você lembrar caso você se depare com uma questão dessa na sua prova. Eu tenho uma aula de pronome oblíquo átono que você fica maravilhado. Não tem como você errar uma questão dessa na sua prova. Então, adquira o curso para você jamais errar uma questão dessa aqui. É uma questão que você não pode perder na sua prova, ok? Mas, professor, todo mundo escreve te amo, ok? Pessoal, no dia a dia, para uma linguagem coloquial, pode escrever, tudo bem, pode pôr até aí nos seus bilhetinhos aí para suas amadas, correto? Mas o certo é amo-te, ok? Porque aqui é um caso de, nesse caso aqui eu tenho um caso de ênclise, ok? Ênclise, ok? Quando o pronome oblíquo átono está após o verbo. Aqui é certo, quando vai começar uma frase, fiquem atentos. Quando vai começar uma frase, ok? Aí eu uso a ênclise, ok, pessoal? É lógico que no dia a dia você pode escrever te amo, mas formalmente está errado. E a prova, né, as suas provas, sempre vai te pedir o formal, ok? Então, eu jamais poderia escrever essa frase deste jeito, porque aqui ele usou a próclise, e não se começa uma frase com próclise. Então, a letra A é o meu gabarito, porque eu quero o incorreto. Então, a 5 é a letra A, ok? Vamos analisar os outros casos. A partícula que introduz uma oração subordinada substantiva subjetiva. Correto! Tem uma aula dessas orações subordinadas de tudo que você pensar e é uma aula muito simples de entender. Depois que você assiste a aula, você fica
tranquilo nisso aqui. Isso aqui jamais vai te assustar. Mas sabe o que é interessante? Que os pronomes você aprende em classes de palavras. Então, olha bem, aqui eu me deparo com uma questão tão complexa desta aqui, e é uma coisa simples de resolver. Muitas vezes nós não conseguimos resolver uma questão em prova de concurso público porque nós nos enrolamos no básico. Isso não pode acontecer, ok? Ótimo. Então, nesse caso aí, né, a letra B está correta. Deixa eu colocar aqui. Aqui está certo, mas eu quero é o errado. Há um caso obrigatório de ênclise em afirma-se. Correto, né? Acabei de explicar isso aqui. Afirma-se começou correto. Isso aqui é obrigado começar a frase com ênclise, ok? O verbo afirma-se apresenta na voz passiva sintética. Corretíssimo, pessoal. Também temos aula, né, de voz ativa, passiva, tudo lá no nosso conteúdo. Voz reflexiva. Então, fique tranquilo quanto a isso aí. Tranquilo? Então, vamos para mais uma questão. Vamos para a questão de número 6. Vamos lá, sem perder tempo. É correto afirmar que a partícula que, na linha 1, no contexto em que está inserida, exerce função morfológica de... Pessoal, aula de morfologia completa eu tenho lá para você. Essa partícula que, a banca Fundeb ama a partícula que. Por quê? São 12 casos que podem se utilizar, que pode utilizar a partícula que. Então, como tem muitos casos, eles exploram a banca IBGP explora muito a partícula que. Mas olha que interessante aqui, como eu já posso eliminar duas opções aqui rapidinho. Eu coloquei aqui a frase para não ter que voltar lá no texto, né? Afirma-se que, correto? Quem assistiu às minhas aulas de morfologia não tem dificuldade em responder essa questão aqui, não. Por exemplo, está falando que é pronome relativo ou pronome apassivador. Pessoal, olha a palavra pronome, substitui um nome, retoma um nome, está no lugar de um nome. Aqui está no lugar de qualquer nome sequer. Não. Afirma-se que apreciar o sabor intenso de um gorgonzola, aqui não tem nada a ver com pronome. Então, a letra A e a letra C eu já posso tirar de cara. Quem assistiu às minhas aulas sabe. Pronome está relacionado com nome, e você também sabe disso. Então, eu fiquei com conjunção integrante e conjunção concessiva. Concessão, pessoal, é quando eu me deparo com uma situação que outra situação pode me impedir que a primeira seja realizada. Por exemplo, Luciana gosta de balé, ainda que o seu pé esteja quebrado. Ou seja, o fato do pé dela estar quebrado, né, impossibilitando ela de praticar o balé, não impede ela de gostar do balé. Isso é uma concessão, coisa que nós não vemos aqui. Então, se eu sei o que é uma conjunção concessiva, e os meus alunos sabem disso, a letra D eu posso descartar. Então, ficou para mim a letra B. A número 6, o gabarito é a letra B. Ok? Tranquilo? Conjunção integrante. Correto, pessoal? Lógico que lá na aula da partícula que eu falo tudo sobre essa conjunção integrante, tá bom? Questão de número 7. A questão de número 7 também
muito simples de resolver quando você assiste às minhas aulas. Aqui eu tenho mas, que, o, um e acabou, né? Mas algumas pessoas argumentam que o queijo tem um lado sombrio. Das palavras destacadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma conjunção adversativa. Pessoal, eu até espumo o canto da boca para explicar as conjunções adversativas. E quando você assiste a minha aula lá, eu bato muito nas teclas porque elas aparecem demais, ok? E a conjunção adversativa mas é a mais usada nas provas de concurso público. É a que mais aparece, ou como distrator ou como gabarito. Nesse caso aqui, ela apareceu como nosso gabarito. O maior representante das conjunções adversativa é o mas, ok? E nós usamos muito isso no nosso dia a dia. Presta atenção aí para você nunca mais esquecer. Seu chefe te chama lá na sala dele e começa a falar: olha, você chega sempre no horário, você é um bom funcionário, trabalha bem em equipe, mas nós usamos isso direto. Quando colocam o mas, não vem uma coisa contrária ao que se disse antes, né? Que vai atrapalhar tudo que foi dito antes, que é contrário realmente ao que foi dito antes. Então, não esqueça, o mas é a conjunção adversativa mais usada, não mais usada, ok? Ótimo, né? Ou mas, viu, pessoal? Questão de número 8. Sobre a pontuação presente no texto, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Há um erro de pontuação na linha 29 do texto. Aí eu trouxe aqui a linha 29 do texto. O estudo não foi exatamente consistente do ponto de vista científico, vírgula, nem foi publicado em revistas. Isso aqui está correto, pessoal. Não tem erro nenhum, ok? Então, e aqui diz que há. Então, a letra A não é o nosso gabarito. Há um caso de emprego obrigatório de vírgula na linha 30 do texto. Então, vamos lá. Revisadas por outros cientistas, vírgula, mas suas conclusões ajudaram, aqui é o A, né, que nós trabalhamos lá em cima, a perpetuar a crença de que o queijo pode influenciar o conteúdo dos nossos sonhos. Não tem, pessoal, um caso de emprego obrigatório de vírgula na linha 30 do texto. Está correto, ok? Tranquilo? Eu creio, né, que eles vieram aqui para colocar uma vírgula aqui neste mas aqui, ó. Mas não tem essa obrigatoriedade, ok? O travessão presente na linha 8, o travessão presente na linha 8 não poderia ser substituído por vírgulas simples. Muitas vezes eles são um dos mais preferidos das pessoas. Aqui, pessoal, poderia colocar entre parêntese, porque ele quis dar uma informação adicional, uma informação aqui complementar, fora do que, para confirmar o que ele estava dizendo. Muitas vezes eles são dos alimentos preferidos das pessoas. E ele quis colocar essa informação aqui, dando uma ênfase nela, né? O alimento é tão preferido das pessoas que existem festivais totalmente dedicados ao queijo, ok? Aos queijos, né? Então, aqui, o travessão era necessário, correto? O travessão era necessário, ou colocaria também em parênteses, correto? Mas não poderia ser uma vírgula simples, correto? Então, a letra C é o nosso gabarito. Está corretíssimo. Meu gabarito
é a letra C. Tem uma aula de pontuação, né, lá no nosso curso também. Ok? E a 4, mas os que fala aqui? Uma vírgula deveria ser empregada imediatamente após o termo mas, presente na linha 4 do texto. Aqui é o mesmo caso do 30 também, não é necessário colocar essa vírgula aqui, viu, pessoal? Mesmo sendo, né, uma conjunção, não é necessário, neste caso aqui, colocar vírgula, tá bom? O mas é uma das poucas conjunções que não precisa colocar essa vírgula logo após a conjunção, ok? Tranquilo. Questão de número 9. Vou trazer a questão de número 9 para cá. Pera aí. Vou colocar ela aqui embaixo para ficar mais fácil para nós. Ótimo. Questão de número 9. Pessoal, esta questão de número 9 aqui, eu entraria com recurso contra ela, ok? Mas pode ser que você me ajude nesta questão específica. Aqui diz o seguinte: temos uma estranha relação com os queijos. Aqui uma partícula do texto, né? É correto afirmar que o verbo, no contexto em que está inserido, exerce transitividade verbal direta. Correto. Assim como ocorre em. Ok? Pessoal, caso você queira colocar aí nos comentários para ajudar outros concurseiros também, vai ser muito bom, caso você tenha visto aqui alguma coisa que eu não vi. Ok? Todos os verbos aqui têm a mesma transitividade, ok? Não sei aqui se ele levou alguns que são intransitivos ou são bitransitivos, ok? Mas aqui eu tenho o verbo temos no presente. E aqui eu tenho o verbo ter também no presente. A única coisa que me leva a marcar a letra D é o tempo verbal, ok? O tempo verbal. Caso você queira colocar aí nos comentários uma explicação melhor, né? Por que é a letra D, por favor, coloque aí pra gente, ok? Pode ser que ajude outros concurseiros. Eu entraria aqui com recurso, mas pode ser, eu consultei outros colegas, coloquei em fóruns de discussões e não chegamos aqui num consenso, ok? E essa questão também não foi anulada, certo? Então a banca considerou ela correta. Então coloque aí nos comentários pra gente, ok? Então agora nós vamos passar para a questão de número 10, ok? Está aí questão de número 10. Aqui, pessoal, a questão de número 10, mais recentemente, o extinto Conselho Britânico do Queijo financiou, né? É correto afirmar que o verbo sublinhado está conjugado no. E aqui eu tenho as opções de resposta, correto? Ora, pessoal, prestem atenção. Essa é a dica que eu dou para os meus alunos e vai servir muito para você aí e nunca mais errar uma questão dessa, ok? É o seguinte, quando for um verbo regular, financiou é um verbo, financiou é um verbo regular, aí você usa essa tática aqui, ó. Eu vou usar outro verbo aqui. Eu estudo, esse aqui é o verbo que eu uso lá na minha plataforma. Eu estudo, eu estudei, eu estudei, eu estudava, eu estudara, eu estudarei, eu estudarei,
estudaria. Isso aqui vai te ajudar muito caso você esteja frente a uma questão que tenha que falar ou tratar de tempo verbal. Ok. Eu estudo, presente. Eu estudei, pretérito perfeito. Eu estudava, pretérito imperfeito. Eu estudara, pretérito mais que perfeito. Eu estudarei, futuro do presente. Eu estudaria, futuro do pretérito. Ok, pessoal? Fiquem atentos a isso aqui, que isso aqui te ajuda muito. Por quê? Se eu tiver que conjugar um verbo, eu parto daqui. Eu estudo, eu estudei, eu estudava, eu estudara, eu estudarei, eu estudaria. Financiou. Então, financiou. Isso aqui é presente? Não. Financiou é passado, é pretérito. Ok? Financiou é pretérito. Ora, se é pretérito, não pode ser presente, não pode ser futuro. Eu fiquei com pretérito perfeito e pretérito imperfeito. O caso aqui do indicativo é outro caso que tem lá no conteúdo para você saber, né? Então, é pretérito imperfeito. Todos aqui estão no indicativo. Ok, pessoal? Essa conjugação aqui é no indicativo. Ok? Então, pretérito perfeito. Deixa eu olhar aqui, ó. Pretérito perfeito. Vamos conjugar aqui o pretérito perfeito. Eu estudei, tu estudaste. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Ok? Ora, então agora eu vou usar o financiou. Eu financiei, usando o pretérito perfeito. Eu financiei, tu financiaste, ele financiou. Ora, então está na conjugação do pretérito perfeito. Então, o meu gabarito é a letra B, ok? Se estivesse no pretérito imperfeito, olha como não dá. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Agora, se for financiar, eu financiava, tu financiavas, ele financiava. Não casaria a conjugação. Então, não seria pretérito imperfeito. Logo, o meu gabarito é a letra B. Correto? Tranquilo? Isso aqui te ajuda muito na hora dos tempos verbais. E quem é meu aluno já está calejado com isso aqui, mataria essa questão fácil. Ok, pessoal? Agora nós vamos lá resolver a questão de número 3, que nós temos que voltar lá no texto. Vamos lá? Primeiramente, você deve voltar ao texto. Agora sim, você vai ler o texto. Depois você resolveu 9 questões. Agora que você vai voltar no texto, ok? Leia o texto e responda as questões de interpretação, ok? Aí depois que você lê o texto, espero que você tenha lido, não há nada que comprove cientificamente que queijos mais fortes causam sonhos estranhos. Prova disso foi a experiência passada por um paciente que, mesmo após deixar de comer queijo cheddar antes de dormir, não notou diferença em seu sono. Isso aqui está errado. Lá fala que após ele ter parado de comer queijo cheddar, ele parou sim de ter pesadelos, ok? De ter sonhos estranhos. Então aqui eles quiseram confundir o candidato, correto? Questão aqui a letra B. Embora um estudo realizado em 2005 não tenha sido consistente do ponto de vista científico,
Ele contribuiu para perpetuar a crença de que o queijo, né, de que queijo pode influenciar o que sonhamos. Isso aqui é verdade. A letra B é o nosso gabarito. Ok, pessoal? Se você voltar lá no texto, que eu creio que você leu, isso aí fecha com o que está escrito lá no texto. Os estudos constataram que comer queijo tarde da noite e pela manhã não fala nada pela manhã lá no texto, pessoal. Então a letra C não pode ser o meu gabarito. Eles extrapolaram ao texto. As bancas usam muito isso. Na aula de interpretação de texto, nós te ajudamos com isso. E a letra D. O queijo não tem se mostrado um dos alimentos preferidos das pessoas. Isso pode ser provado pelo fato de que elas estão largando o hábito de consumi-lo devido aos efeitos colaterais provados em seus sonhos. Isso aqui também não fala no texto, pelo contrário, ok? Não estão largando de consumir, certo? Então, o gabarito da 3 é a letra B. Espero que você tenha gostado. Dá um joinha, inscreva no canal. Dá muito trabalho, né? Fazer esse tipo de correção. E, se possível, adquira o curso para você gabaritar o maior número de questão aí da sua prova, ok? Um abraço.